The Last of Us passou de série mais amada dos últimos tempos para série mais odiada. Ela perdeu mais da metade dos espectadores e tá recebendo muito hate. E existem dois motivos para isso. Esse daqui e esse daqui. Mas vamos começar pelo trenzinho. Mas antes, um disclaimer. Eu não joguei os jogos. What? Mas eu assisti o gameplay, se isso serve de consolo. Nope. Mas eu maratonei recentemente essa série sem saber de absolutamente nada. Puro, virgem, inocente, entrando nessa jornada, vendo uma das melhores construções de personagem dos últimos tempos. Joel, que começa já no primeiro episódio com um trauma muito impactante e se desenvolve nessa jornada como uma figura paterna daquela menina. Lá no começo a filha dele foi morta, mas não pelos infectados, e sim por um humano, que faz com que ele passe a ter um desdém pelos humanos. Ele vive de forma violenta, cruel, sem se portar com ninguém, estoico, mas depois que ele passa a conviver com a Ellie, volta a encontrar seu instinto paternal, massacra todo mundo que tenta fazer mal a ela. Era um personagem bem feito, realista, bem construído, mas de repente na segunda temporada parece que ele envelheceu 20 anos. E então tem essa cena. Ai, como assim? Como assim? E tem muita gente que eu vejo na internet falando: ele merecia mesmo. Esse cara era um vilão. Tinha mais era que morrer. Ok. Vamos falar do dilema do trem. Em 1977, a filósofa Philippa Foot publicou um artigo sobre a moralidade e a ética no aborto. E ela propôs, para tentar mostrar a complexidade desse assunto, ela propôs um dilema conhecido como o dilema do trem. Então, imagina que um trem desgovernado está indo na direção de 5 pessoas. E você tá vendo aquilo, ao seu lado tem uma alavanca. Se você puxar a alavanca, desvia o trem para uma outra trilha, só que nessa outra trilha tem uma pessoa. Ou seja, se você não fizer nada, 5 pessoas morrem. Se você fizer algo, você mata uma pessoa. E como qualquer dilema, não tem uma resposta fácil, porque qualquer caso vai dar ruim. Ou seja, se você puxar a alavanca, você tá matando aquela pessoa e é moralmente culpado por causa disso, ou está salvando os 5? Mas se você não puxar a alavanca, você é culpado pela morte daqueles 5? Ou é louvado por salvar aquele 1? Pra gente entender melhor esse dilema, dá uma olhada nessa cena da série O Bom Lugar. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. Okay. E conforme o tempo foi passando, essa ideia foi ganhando várias nuances e muitas outras variações, porque, do ponto de vista utilitarista, a vida da maior parte das pessoas, de um número maior, compensa a morte de um número menor. É simplesmente matemática, sem emoção, pura razão. Mas, ao passar do tempo, eles foram colocando alguns obstáculos. Por exemplo, uma teoria dizia: e se você estivesse numa condição de empurrar um gordo para esse gordo ser atropelado pelo trem, gordo o suficiente para o trem desencarrilhar? Você empurraria o gordo? Normalmente as pessoas acham errado empurrar gordos. Mas esse dilema vai se tornando cada vez mais pessoal. Porque imagina se um trem está prestes a matar 100 pessoas. E você pode puxar a alavanca, mas se você o fizer, vai matar o seu filho. Aí a história muda, né? É muito fácil a gente olhar pro Joel no final do The Last of Us, a primeira temporada, e achar que é horrível o que ele fez. Se bem que todos nós concordamos que, do ponto de vista de personagem, foi a coisa mais casca-grossa possível. Mas se aquela fosse sua filha, e se você não tem filhos é muito mais difícil entender isso, se aquela fosse a minha filha, talvez eu tivesse feito o mesmo. Mas voltando brevemente para a questão moral, existe uma coisa chamada empatia. E empatia não se desenvolve com multidões, apenas no nível individual. Por exemplo, se eu digo para você: existem muitas pessoas hoje sofrendo com fome e violência na África. Você sabia disso? Ninguém agora vai ter o coração contorcido e começar a chorar e ficar preocupado. Isso não vai ficar na mente de ninguém, porque é só uma informação. Não existe nada ali além disso. Mas se eu disser para você: olha para essa foto. Esse menino se chama Hope. Aos 3 anos de idade, ele foi abandonado pelos pais na Nigéria, colocado na rua aos 3 anos.
porque os pais achavam que ele era um feiticeiro. E esse menino passou a perambular pelas ruas da cidade, passando humilhação, vergonha, fome, medo, desespero aos 3 anos de idade. Essa é a foto que foi tirada quando um grupo de voluntários o encontrou na rua, malnutrido, quase morrendo, se perguntando por que minha mãe me abandonou. Nesse caso, existe muito mais empatia, né? Isso porque essa é uma história que se torna real. Aliás, de fato, ela é real. Isso aconteceu. E, felizmente, o Hope foi adotado por essa família dinamarquesa e hoje ele está melhorando. Ele está superando todo o trauma que ele viveu. Mas isso é empatia. Ela acontece com indivíduos. Por isso o Joel não tem por que ter empatia pela humanidade. Nossa, mas o Joel, ele podia salvar a humanidade. Primeiro que não existia nenhuma garantia de que fatiar o cérebro da Ellie salvaria a humanidade. Era apenas uma teoria. Eles nunca tinham testado essa hipótese sequer. Nunca se tinha testado isso. Era apenas uma teoria ou uma hipótese. Mas mesmo se fosse um fato, ele não conhece o resto da humanidade. A pessoa que ele conhece, porque ele tem profunda empatia, a quem ele ama e quem ele prometeu proteger, é aquela figura que se tornou como uma filha para ele. Então, do ponto de vista moral, o que ele fez é errado, mas é complexo. Então, é muito difícil da gente simplesmente falar assim: ah, o Joel merecia morrer. Meu amigo, muita gente merece morrer. A questão é: como isso vai acontecer? Matar personagens em filmes e séries não é novidade. Game of Thrones fez isso várias vezes. Aliás, você sabe qual que foi a morte mais traumática pra mim em Game of Thrones? Essa daqui. O agente do Pedro Pascal precisa começar a ler os roteiros antes de dar o papel pro garoto. Já tô até pensando como é que vai ser o final do Quarteto Fantástico com ele. No caso de Game of Thrones, muita gente legal morria, mas sempre sobrava muita gente legal demais pra você torcer, porque eles criaram vários protagonistas realmente cativantes. Mas se você mata o único personagem que todo mundo gosta em The Last of Us, o que que sobra? Ah, Jurandir, mas é assim no jogo. E daí? E daí? Pelo que eu saiba, todo mundo amou o primeiro jogo. Mas o segundo foi odiado por muita gente e é difícil encontrar alguém que fale que amou justamente porque esse evento é simplesmente absurdo. Então, pra quem não jogou o jogo, não existe razão nenhuma pra continuar assistindo essa série. Uma série que tem na capa o protagonista que foi morto e que continua na capa, inclusive na abertura da série. Agora fica a pergunta, será que o pessoal vai continuar investindo nessa série depois de metade da audiência simplesmente fugir e não querer assistir? E principalmente, depois do próximo argumento do porquê essa série tá morrendo, que é um pouco controverso e faria com que eu, por exemplo, jamais investisse nessa série? Bom, se você é uma pessoa que se preocupa com esse assunto de investimentos e quer investir no lugar certo, eu recomendo a plataforma da AUVP, auvp.com.br. Você acessa essa plataforma, clica lá para você fazer a análise do seu perfil, preenche o questionário e pode participar do maior e melhor curso de investimentos do Brasil. A AUVP foi criada pelo Raul Sena, do canal Investidor Sardinha, e ela tem uma plataforma de investimento com cartão de crédito, considerada a melhor consultoria pelo BTG Pactual. E para você que quer aprender a investir, a AUVP tem o melhor curso do Brasil de investimento. Você simplesmente sai do zero ao Pro com 8 módulos, 100 aulas, mais de 100 aulas, mais de 50 mil alunos. E se você completar todas as aulas, emitir seu certificado e ainda assim não se sentir seguro para investir, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Não através de milagres, porque não existem milagres financeiros, existe inteligência e ensino, e a AUVP vai te ajudar com isso. Então clica no link que está na descrição ou no QR Code e aproveita, porque o preço deles vai mudar muito em breve, porque eles estão adicionando novos módulos, então aproveita antes que o preço mude. Agora vamos ao problema definitivo. Esse daqui é um esfigmomanômetro. Oh, eu sei falar essa palavra. Para que serve isso daqui? O esfigmomanômetro, aí já lascou. Um medidor de pressão, ele serve... Adivinha para quê, meu companheiro? Para medir sua pressão arterial. Aferir, como dizem o pessoal da nossa área aí da medicina. Quando você aperta esse botãozinho e ele vai fazer esse barulhinho, quer dizer que ele vai aferir a minha pressão arterial
a sistólica, máxima pressão, e também a diastólica, é isso? Diastófole? A diastólica, para você saber como que tá a pressão sanguínea, como que tá o fluxo do seu sangue, como que tá a saúde do seu coração. E ao fazer isso, nós conseguimos ter uma metáfora muito interessante sobre como funciona o storytelling e também de qual seja o real problema com essa série. Caramba, deu alto pra caramba, acho que acho que eu preciso emagrecer. São, portanto, duas fases, a fase de tensão alta e a fase de tensão basal. E boas histórias contêm um equilíbrio entre esses dois elementos. Ou seja, uma história pode ter momentos de alta pressão com tensão elevada ou momentos de baixa pressão, mais tranquilos, para você ter aquela linha base narrativa. Sem querer me estender muito nessa metáfora, uma história pode até sofrer de taquicardia narrativa ou pode sofrer de uma hipotensão emocional. E esse é o principal problema dessa segunda temporada. Porque o que vai determinar esse fluxo sanguíneo ou esse fluxo narrativo são as motivações, as ações e as reações dos personagens. Por que na primeira temporada essa série funcionou tão bem? Porque já no primeiro episódio você já tinha tudo isso extremamente bem definido. No primeiro episódio, nós aprendemos que Joe, um pai solteiro, perde sua filha no começo do apocalipse zumbi após ela levar um tiro de um soldado. Nós também aprendemos que 20 anos depois o mundo está em caos, existe uma ameaça dos zumbis. Aliás, por que nunca chamam zumbi de zumbi em histórias de zumbi, né? Tem que chamar de infectado, de caminhantes ou qualquer coisa. Fica aí o questionamento. Também tem uma ditadura militar rolando, existem grupos de resistência, as condições de vida são miseráveis e Joe tá com uma motivação muito clara de encontrar o irmão que desapareceu. Ainda nesse episódio a gente descobre que para encontrar o irmão, ele precisa primeiro ajudar essa garota, Ellie. A gente descobre que ele se tornou um homem amargurado, ressentido, mas a gente termina o episódio descobrindo que Ellie é imune ao fungo, tornando essa garota na esperança da humanidade. Então, o objetivo já não é apenas encontrar seu irmão. O objetivo é ajudar essa garota a chegar no seu destino para salvar a humanidade. E como Joe perdeu sua filha na adolescência e agora ele está encarregado de cuidar dessa outra adolescente, fica implícito para nós de que uma relação paternal vai se desenvolver. Motivação, personagens, ações e reações. Tudo nesse primeiro episódio, durante a primeira temporada, na verdade, ajudava essa história a avançar. Tudo estava muito claro, com exceção do terceiro episódio, que é realmente um desvio narrativo e que não contribui muito para o avanço, apenas uma pequena cena que contribui para o avanço da história. O resto dessa série, dessa primeira temporada, realmente está avançando bastante. Então a primeira temporada segue uma regra clara de storytelling muito básica, de que todas as cenas, todos os diálogos devem contribuir para o avanço da história ou para revelar algo novo sobre o personagem. E é isso que a gente vê em cada episódio dessa primeira temporada. Mas na segunda, a segunda temporada é completamente diferente, a começar pelo Joe. Da cena inicial da série, lá no primeiro episódio da primeira temporada, até a linha do tempo padrão, se passam 20 anos, quando o apocalipse zumbi já está instaurado completamente. 20 anos, mas o Joe parece o mesmo cara. Ele tá forte, ele tá motivado, ele consegue fazer as coisas, ele é corajoso, ele é um cara que, assim, poxa, é o cara pro apocalipse zumbi. Porém, do último episódio da primeira temporada pro primeiro episódio da segunda, tem um salto de 5 anos. Mas nesses 5 anos, parece que o Joel envelheceu 40. Ele tá simplesmente apático, sem graça, sem motivação, fazendo terapia, meio medroso, sem falar pra Ellie o que ele pensa, sendo capacho de adolescente a cada instante. Então, ele não tem motivação e a Ellie foi transformada numa adolescente extremamente irritante. Ela é muito mais legal na primeira temporada. A gente gosta muito mais dela na primeira temporada. Na segunda temporada, eles pensaram, mas ela é adolescente. E adolescente tem que ser chato. Adolescente tem que brigar com o papai. Adolescente tem que ser imbecil e retardado. Então vou fazer isso com essa pessoa, vão deixar ela assim, uma idiota completa. E é o que eles fazem com a Ellie. Então, olha a ideia do roteirista. Eu vou estragar o Joel e vou matar. Então eu vou deixar ele um personagem apático e sem graça e depois, vou matar. E com a Ellie, eu vou estragar a Ellie também e depois vou dizer, gente,
Agora a Ellie que é a principal, ela que vai carregar a série, gostem dela, tá? Mas você fez a gente odiar a Ellie. Por que você fez isso? Porque você não melhorou a Ellie? Porque você não tornou a Ellie ainda mais legal, que daí ela ia carregar a história e a gente ia junto com ela. Não, você primeiro estragou a Ellie. Ela se tornou uma adolescente chata mimada. Eu não gosto da Ellie. Então isso já diminui a quantidade de pressão, porque veja, quando você tem um personagem pelo qual você se importa, você teme por ele, você teme as decisões, as implicações, porque os riscos estão altos, a tensão está alta, a tensão dramática. Então mesmo quando tá na tensão basal, você tá na expectativa de que, tomara que continue tudo bem, ele é tão legal, não quero que esse personagem morra, eu gostando dele, tomara que nada de ruim aconteça. Você tá sempre preocupado com ele, principalmente num cenário de pós-apocalíptico. Mas o que eles fizeram aqui foi destruir a personagem pela qual a gente teria essa importância, daria essa importância. Pensa na Tess, por exemplo. Quando a Tess morreu, e eu só conheci a Tess por 2 episódios, quando a Tess morreu, eu me importei muito mais. Eu fiquei abalado com a morte da Tess. Foi muito mais impactante. Ela era uma personagem legal pra caramba, forte, uma mulher incrível naquele cenário, muito bem construída. Aí temos agora a Ellie. E se a Ellie morrer, não vai ter o mesmo impacto que a Tess teve. E a gente tá há muito mais tempo com a Ellie. Como que eles conseguiram destruir essa personagem, cara? E se você não se importa com o personagem, nós caímos na hipotensão emocional. Porque a gente não quer saber, a gente simplesmente não quer saber o que vai acontecer nessa história. Olha só que loucura. Quando o Joe perde sua filha, 20 anos depois ele ainda é esse cara amargurado, teve um efeito gigantesco na vida dele, tá arrasado, destruído, nada mais faz sentido pra vida dele, e o único momento em que ele volta a sorrir e ser feliz é com a Ellie. A Ellie vai trazer de volta a felicidade pra ele. 20 anos depois do fato, isso se chama trauma. Quando o Joel é morto na frente da Ellie da forma mais traumática possível, a gente tende a pensar, isso vai impactar gigantescamente a vida dela. Não. No episódio seguinte ela já tá rindo. No episódio seguinte a vida já tá seguindo. Ela já tá fazendo piadinha. Ela já tá falando, eu vou ser papai. Ela já tá vivendo a vida e já tá curtindo, já tá com sonhos e esperanças. A morte dele não teve nenhum impacto. Mas ela tá indo atrás de vingança. Sim, mas dá pra ser duas coisas de forma totalmente incoerente. Porque é ficção. E na ficção dá pra fazer isso. E é o que eles estão fazendo. Uma ação sem a motivação. Você não consegue ver essa força motora de eu quero me vingar, eu quero fazer, de chorar, de se desesperar. Eles simplesmente desconectaram ele emocionalmente do Joel pra conectar com outra pessoa e a gente fica assim, mas o Joel morreu, cara. Nós, o público, não superamos, por que é que você superou? Miserável. Mas por que é que os produtores, roteiristas, diretores estão fazendo isso? Estão mudando o público-alvo. Público-alvo da primeira temporada, majoritariamente homens que jogaram jogos e que curtem personagens estoicos, porradeiros, que farão o que for necessário para cumprir sua missão. O público-alvo da segunda temporada, garotas, que querem ver um pouco de romance e drama e ver pessoas discutindo seus sentimentos de forma aberta e falando sobre traumas, mas sem nenhuma visceralidade. Ou seja, eles mudaram completamente para quem essa série era destinada. E por isso perderam metade do público. E vão continuar perdendo mais. Eu não joguei os jogos. Eu não vi o gameplay do jogo 2, então não faço ideia do que vai acontecer de agora em diante. Mas, pra ser sincero, não me importo. Porque se alguém me disser, mas tem que ver que a Ellie vai morrer. Tô nem aí. A Ellie vai se vingar. A Abby, eu só tenho ódio dela, mas não me importo também. Eu não me importo mais com essa série. Simplesmente não vale mais a pena. É triste porque criar uma história dá tanto trabalho e eles fizeram um trabalho primoroso fazendo isso tanto no primeiro jogo quanto na primeira temporada da série. Mas manter essa tensão narrativa, manter esse fluxo narrativo exige muito trabalho. Mas não apenas isso, sensibilidade para entender o que o público está esperando e querendo.
E eles erraram feio nessa segunda temporada. Talvez você queira aprender um pouco mais sobre storytelling. Na descrição e nesse QR Code aqui, você pode entrar na pré-lista para o meu curso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Isso é muito importante, porque sinaliza para o YouTube que esse canal vale a pena de ser apresentado para outros. E aproveita para ver esse vídeo aqui, que eu acho que você vai gostar também. Um forte abraço e arrivederci.